Muito bem, vamos passar aqui para a Venezuela. Ontem, inclusive, a gente pretendia falar desse assunto, mas acabou deixando para reunir tudo hoje. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que haverá um banho de sangue e uma guerra civil fratricida caso não vença a eleição de seu país. Maduro deu a declaração durante um ato de campanha em Caracas na quarta-feira, 17. Vamos acompanhar. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. E o Celso Amorim, que assessora Lula em assuntos internacionais na presidência da República, disse à Globo News que não acredita em banho de sangue na Venezuela. Abro aspas para ele. Não é desejável esse tipo de declaração, mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele não colocou como um banho de sangue imediato. Não vou justificar não, que eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue na época da eleição. Na eleição você fala em voto e não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, coisa que de qualquer maneira não deveria falar. Fecho aspas. Olha, se isso é um repúdio que vem com muito pano, Duda Teixeira. O Celso Amorim tem muita dificuldade em criticar um colega antigo do campo ideológico e das relações internacionais do PT. Pois é, né? Ele faz ali uma reinterpretação de texto que não tem nada a ver, né? Porque o que o Maduro falou é: se vocês não votarem em mim, vai ter violência, vai ter banho de sangue, vai ter guerra civil. Essa é a mensagem que o Maduro está passando para os venezuelanos, né? Sem a tecla SAP do PT, do Celso Amorim. Exato. Quer dizer, traduz ali daquela maneira cheia de eufemismos. Um cara fala banho de sangue, o ditador da Venezuela, ele vai lá e dá aquela ensaboada. E tem um conceito aí que o Maduro usa que é interessante, que ele fala da guerra civil, né? Um pouquinho de teoria aqui. A guerra civil, para existir, você precisa ter dois grupos armados lutando pelo poder. E isso a gente não tem na Venezuela, né? Na Venezuela, quem tem as armas, quem tem o monopólio da violência é a ditadura do Nicolás Maduro. A oposição não tem como fazer frente a isso. A gente vê isso hoje na campanha do Edmundo González Urrutia. O que tem na Venezuela, na verdade, é um massacre da oposição em que não tem guerra civil nenhuma. Eu tenho que pegar aqui, frase a frase, do Celso Amorim. Vamos pegar ali já do meio, estou voltando aqui no meu monitor, para ver o que ele disse exatamente. E também, ele não colocou como um banho de sangue imediato. O Duda Teixeira, se o banho de sangue ele vai ser um pouquinho depois, tá então agendado. parece que não é tão ruim assim. Quer dizer, olha, a tentativa do Celso Amorim de traduzir o Maduro realmente é um esforço de limpeza que remete àqueles memes. Sabe aquele do pica-pau varrendo o chão, enxaguando ali, passando a vassoura? Pois é, aí ele fala, não vou justificar não, porque aí ele sente que ele falou alguma coisa que já vai parecer que ele justificou, porque ele de fato estava quase que justificando. E aí ele sente que pode ser criticado por isso. Aí ele nega, não vou justificar não, que eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue na época da eleição, né? E aí lá na frente, vamos passar de novo, produção? Ele volta e fala, mas... Quer dizer, não vou justificar não, mas pronto, aí começa a justificar. Eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, talvez ele esteja sendo um pouco compreensivo com o ditador amigo, né? Que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo. Aí parece, a longo prazo. Parece assim, que se o banho de sangue não for imediato, for a longo prazo, parece que está tudo bem. Não, aí ele coloca uma luta de classes para tentar relativizar o banho de sangue, amenizar o uso dessa expressão. Não é o banho de sangue, na verdade é a luta de classes. Quer dizer, como assim a luta de classes pode ser um sinônimo ou uma expressão próxima de banho de sangue?
Quando os petistas tentam jogar os pobres contra os ricos no Brasil, dividindo a sociedade com esse nós contra eles que é característico do populismo, é um banho de sangue que pode chegar a qualquer momento? Quer dizer, não faz o menor sentido, é pano. Ele tenta dizer que não, mas ele não consegue simplesmente falar, olha, ele pregou a violência, é uma figura autoritária, é um absurdo que um ditador fale a respeito disso, é óbvio que ele não vai chegar a esse cúmulo, mas o mínimo era repudiar a declaração, porque isso pode gerar violência na sociedade, etc. E quem está com poder, ameaçar aquelas pessoas que não têm poder, é ainda mais grave. Então fica aqui o nosso repúdio, sem qualquer tipo de relativização, sobre a declaração do Celso Amorim. Quer complementado? É impressionante, né? Como o Celso Amorim, desde o começo desse governo, se prontificou a ir lá e passar pano para o Maduro. Ele viaja para a Venezuela, ele que é um turista das ditaduras do mundo, um dos primeiros lugares que ele vai é para Caracas. O Brasil depois aceita o Maduro, retoma relações diplomáticas com a Venezuela. Quando tem ali uma negociação com a oposição na ilha de Barbados, o Celso Amorim também vai para Barbados, ele assina, ou ele é uma testemunha, um observador desse acordo, que o Maduro não faz nenhuma questão de cumprir. Então, o Celso Amorim é um dos grandes instrumentos aí do governo Lula para ir lá e legitimar a ditadura do Maduro. E vem do Celso Amorim essa narrativa da multipolaridade. Quer dizer, em nome dessa defesa de que haja vários polos no mundo e não um imperialismo específico, eles passam a legitimar as ditaduras, eles passam a se aliar com ditadores, porque, na verdade, existe na raiz do petismo esse anti-americanismo juvenil, que é mantido pelo Celso Amorim, que serve, evidentemente, para encobrir também outros interesses nessas alianças, como ajuda recíproca para permanência e eventual perpetuação no poder entre esses aliados antigos, como Lula, Nicolás Maduro, antes dele Hugo Chávez, na Nicarágua Daniel Ortega, em Cuba Miguel Díaz-Canel, que sucedeu os irmãos Castro, que já eram aliados do PT, apesar de todas as barbaridades cometidas nos 50 anos de ditadura. Então, você tem essa questão que faz com que eles legitimem até o governo Putin, porque é alguém que tem uma postura anti-americana. Se é anti-americano, tá tudo bem. Aliás, outro dia, um conhecido carregador de malas do José Dirceu fez uma postagem na rede social falando precisamente, olha só, do anti-americano. Ele, na verdade, na prática, explicando o que ele fez, ele colocou o anti-americanismo acima da questão ideológica. Então ele estava dizendo que regimes conservadores, etc., se estiverem voltados contra os Estados Unidos, então podem ser parceiros. Essa é a posição dessa velha guarda do petismo. E o Lula disse não ter razões para brigar com a Venezuela, com a Nicarágua e com a Argentina. Vamos acompanhar agora o Lulinha, Paz e Amor. O cidadão que estava aqui era assim, ninguém queria recebê-lo. Ninguém queria recebê-lo. Então nós assumimos o compromisso de recuperar uma coisa que o Brasil tem que ninguém tem. Não tem nenhum país do mundo sem contencioso com ninguém como o Brasil. Não existe. Todo mundo gosta do Brasil e o Brasil tem que gostar de todo mundo. Por que eu vou querer brigar com a Venezuela? Por que eu vou querer brigar com a Nicarágua? Por que eu vou querer brigar com a Argentina? Eles que elegem o presidente que eles quiserem. O que me interessa é a relação de Estado para Estado. O que o Brasil ganha e o que o Brasil perde nessa relação. É por isso, meus amigos e amigas, que eu já visitei, este ano, já tive mais encontro com o presidente do que todos os presidentes da República que passaram pelo Brasil. Tá aí, o presidente que dia sim, dia também briga com Israel o tempo todo. Quer dizer, se o governo não é aliado dele, ele briga. Se o governo é aliado, ele não briga. Evidentemente, existe agora todo o interesse também da relação Brasil-Argentina, porque o Javier Milei não é exatamente um aliado do Lula.
e a qualquer momento sai faísca aí nessa relação, apesar do Lula dizer isso, que não briga com a Argentina também. Quer comentar rapidamente, Duda? Quero. É interessante o Lula ali se vangloriando de viajar mais do que todos os outros presidentes, né? E ele fala assim, que os outros elejam quem eles quiserem, mas não tem chance, é muito difícil que os venezuelanos possam eleger quem eles quiserem, né? Os nicaragüenses não têm nenhuma chance de fazer isso. E o Lula, toda vez que alguém vai lá e pressiona o Lula, poxa, Lula, você não vai fazer nada, olha essa ditadura, o que está fazendo, ele vai lá e usa aquela história da autodeterminação dos povos, exatamente, né? Do tipo, olha, autodeterminação dos povos, ninguém mexe com os nicaragüenses, né? Deixa que eles escolham o que eles quiserem, mas é óbvio que não tem eleição limpa. Eles não estão escolhendo. Eles não estão escolhendo, né? E o Lula já fez isso com a China, já fez isso com a Venezuela, fez agora, fez isso... enfim, é o modus operandi dele. Lá o ditador aliado do Lula, o Daniel Ortega, chegou a prender 7 opositores nos meses anteriores à eleição, fecha canal, fecha igreja, todas essas notícias que têm chegado na imprensa brasileira. E a ONG venezuelana Acesso à Justiça divulgou nessa sexta os números mais atualizados da repressão política na ditadura Maduro, há 10 dias dessa farsa eleitoral marcada para 28 de julho. Segundo o balanço, foram registradas 125 detenções arbitrárias por razões políticas, sendo 102 de pessoas ligadas de alguma forma à líder da oposição, Maria Corina Machado. Duda, mais detalhes? Bom, a gente barqueiro que levou a Maria Corina de lancha de um lugar para o outro, teve que responder às forças de segurança depois. O cara teve que fugir da Venezuela, né? O que aconteceu? Tem muito bloqueio de estrada que impede ela de chegar nos eventos de campanha. Quando isso acontece, ela tem que pedir ajuda para alguém para chegar nos lugares. Impedem ela de abastecer o carro no posto de gasolina, invadiram uma casa onde ela estava hospedada, enfim, tem uma série de ataques a ela aí nesse processo todo.